Como é que você chega aqui hoje? Hoje é segunda-feira, 24 de junho de 2024. A gente vai seguir com a nossa leitura sobre a brevidade da vida do Sêneca, que viveu um século depois de Cristo. A gente fez a leitura de segunda a sábado da semana passada e vamos seguir hoje na sequência, na página 31. Ele continua falando sobre o Augusto, aquele imperador que a gente falou no sábado, o texto que a gente leu no sábado. Diz assim: ele havia experimentado quanto suor haviam arrancado todas aquelas coisas boas que brilhavam por todas as terras. Quanta preocupação estava por trás. Foi forçado às armas primeiro contra seus concidadãos, depois contra seus colegas e, por último, contra sua família. Derramou sangue por terra e mar. Foi levado à guerra na Macedônia, Sicília, Egito, Síria, Ásia e em quase todos os lugares. Ele voltou seus exércitos para as guerras externas quando estes se cansaram de derramar sangue romano. Enquanto apaziguava os Alpes e dominava inimigos assentados no meio da paz e do império, enquanto expandia os limites para além do Reno, do Eufrates e do Danúbio, em sua própria cidade afiavam-se as lâminas de Murena, Cepião, Lépido, Ignácio e de outros contra ele. Ainda não havia escapado das insídias deles quando sua filha e todos os jovens nobres, presos ao adultério como que a um juramento, aterrorizavam a sua já frágil idade, como também Iulo e ainda uma temível mulher ligada a Antônio. Ele cortou essas úlceras junto com os próprios membros. Outros nasceriam, assim como um corpo com excesso de sangue. Sempre alguma parte se rompia. Por isso desejava o ócio. E nesta esperança e neste pensamento residiam seus trabalhos. Esta era a vontade daquele que podia atender às vontades dos outros. Aqui no rodapé, ele coloca alguns pontos para ajudar a esclarecer o que ele colocou lá em cima, né? Principais conspiradores contra Augusto. No 7 que ele fala: afiavam-se as lâminas de Murena, Cepião, Lépido, Ignácio e outros contra ele. Ele diz que principais conspiradores contra Augusto entre os anos de 20 e 22 a.C. Quando ele fala da Júlia, é a primeira filha dele, que foi acusada de adultério e exilada por ele. E o Iulo, segundo filho de Marco Antônio e Fúvia, foi condenado à morte por adultério no século II a.C. Como que esse texto chega para você? No texto anterior, ele falava que ele sonhava com o tempo do ócio, quando ele poderia descansar. E veja a vida que ele teve. E ele ficava sonhando com ócio, né? E aí, na outra vez, eu falei sobre a gente estar no momento presente, né? E quando a gente olha para tudo isso aqui que aconteceu na vida dele, sobre essas guerras e todas essas coisas contra ele, né? Faz até sentido a gente não ficar presente, né? Esse é o nosso a nossa forma de se proteger, né? A gente acredita que assim se protege quando a gente está passando por um momento difícil e acaba não desejando fugir daquilo, né? Às vezes a gente inventa uma viagem, mas não resolve muito, porque tá no nosso coração, né? Tá na nossa mente o que tá nos fazendo mal. Às vezes a gente recorre à bebida ou a alguma droga, coisas que entorpecem a gente, né?
para fugir daquele aprendizado. Ou a gente fica focado, como ele está falando aqui, no ócio, pensando naquele momento que é lá no futuro, que a gente nem sabe se vai acontecer. E a gente acaba, acho que postergando o aprendizado que a gente tem para aquele momento. A gente acaba deixando para depois esse aprendizado e às vezes a gente nunca, a gente morre sem aprender o que precisava aprender, evoluir, né? Porque a gente foge da dor, a gente foge desse confronto com essa dor que a gente precisa passar para evoluir. Isso faz sentido para você? Eu trouxe eu fiz essa conexão por causa de outras coisas que eu ando vendo, sabe? De como a gente vem agindo e como que grandes mestres e as pessoas que estudam sobre a evolução humana, né? E até filosofia falam do que a gente precisa para evoluir, né? Até na própria Bíblia. E com certeza, para a gente evoluir, a gente não precisa fugir do que está acontecendo, não é o melhor caminho. Então, nessa segunda-feira, eu desejo que você reflita sobre as escolhas que você vem fazendo. Se você está escolhendo fugir dos desafios, se entorpecer e aí achar que um dia isso vai ser resolvido, ou se você está escolhendo encarar de frente e viver como tem que viver. Eu desejo melhor para você. Ótima semana.